Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e não se esqueça de fazer uma visita à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Ok? Vamos para o relato então, que é este daqui. O mal vive em minha casa ou em mim? Ixi, vamos ver. Ano de 2023. Fala o lugar. Bom, eu vou deixar aqui só se realmente for necessário, para não falar lugar, nada, de repente, né? Não sei, vamos ver. Bom, desde cedo. É uma moça? Acho que é uma moça que nos conta. Uma moça. Ok, vamos lá. Então, desde cedo sabia que eu não era uma criança normal. Seja pelos traumas vividos desde a infância ou pelas coisas que eu sentia, sempre odiei estar em locais muito cheios e principalmente locais com muitos adultos. A energia que eu sentia deles me fazia arrepiar cada fio de cabelo em meu corpo. Era como se o meu corpo fosse um aspirador sem freio, que aspirava cada energia dos locais, sendo elas boas ou não. Infelizmente, as boas raramente existiam. Lembro-me que com 7 ou 8 anos eu tinha pesadelos vívidos, reais demais, intensos demais, a ponto de levantar da cama e ir para o grande quintal de casa só para puxar um ar limpo e me controlar até sentir que estava 100% em mim novamente. Foi difícil para uma criança lidar com isso, ainda mais com pais tão céticos e que fingiam não ver os problemas que me cercavam e que até hoje me cercam. Final do ano de 2022, me mudei para uma pequena casa, onde moro até os dias atuais. Fiquei extremamente feliz, pois achar uma casa que não seja kitnet com vários vizinhos tumultuados e por um preço tão bom era praticamente impossível, né? Não hesitei nem por um segundo em pegar essa oportunidade. E durante meses tudo parecia perfeito. Eu sozinha com meu cachorro e vivendo a liberdade que eu tanto achei que precisava. Até que tudo deu início. Como uma fita que foi dada o play sem a minha permissão. Os sentidos aflorados me fizeram ver e sentir coisas que assustariam qualquer um, assim como me assusta a cada passo que dou. Os sonhos. Bom, sempre gostei do escuro. Eu me sentia confortável com a escuridão, ainda mais por ter um grau de estigmatismo e sensibilidade nos olhos muito forte. A luz sempre me incomodou. Por esse fato, sempre que fazia todas as tarefas, já cuidava em desligar todas as luzes e ir para o quarto, ficar lendo ali pelo Kindle. Kindle? Ou assistir alguma coisa na Netflix pelo celular mesmo, já que nunca tive interesse algum em comprar uma TV desde que comecei a morar sozinha. Fico extremamente confortável com esse ambiente. Uma correção aqui. Eu ficava extremamente confortável. Uma correção. Eu ficava, eu acho que, né? Ela escreveu, eu fico extremamente confortável com esse ambiente. Mas uma correção, eu ficava extremamente confortável com esse ambiente. O início de tudo foi por conta de sonhos. Novamente, os sonhos vívidos, intensos e reais. Eles começaram leves e depois tão pesados a ponto de eu acordar sufocada pelas sensações que eles me causavam. Lá estava, em meus sonhos, vivendo situações tão controversas com a realidade e com seres tão mirabolantes que pareciam ter saído de filmes de terror. Por vezes acordava sentindo como se minha alma sobrevoasse o meu corpo. Eu respirava e podia sentir que ela voltava com uma força sobrenatural. Até que o escuro não parecia assim mais tão confortável. Comecei a evitar ficar no completo breu. Ao deitar-me, comecei o hábito ali de acender a luz do banheiro do quarto. Acender a luz do banheiro e deixar a porta entreaberta. Fica claro o suficiente para que eu conseguisse visualizar cada canto do quarto e escuro também o suficiente para não incomodar os meus olhos.
A porta. O Sirius é um cachorro muito dengoso e com uma energia interminável. Não posso julgá-lo, pois parte disso é minha culpa, por passar grande parte do dia fora devido ao trabalho e devido ao cansaço também não brincar ou passear tanto quanto eu acho que ele deveria. Por causa disso, toda vez que ele está no mesmo ambiente que eu, ele quer tudo, menos ficar quieto ou dormir. Para ele ter a minha presença, para ele ter a minha presença é motivo de muita folia e não momentos de soneca. Por esse motivo, ele não dorme no quarto comigo, e sim na caminha dele na cozinha, que é encostado ali na porta do meu quarto. A cozinha é encostada, acho que a caminha é encostada na porta do meu quarto, enfim. Sirius, por ser independente, sempre que quer mais atenção, começa a pressionar as patas na porta para empurrar ou até mesmo arranhar. Por diversas vezes tive que levantar para ver do que o cachorro precisava, e aí eu lhe dava atenção até o momento dele entender que a gente deveria dormir e não brincar. Sempre ao voltar para o quarto, me certifico de fechar bem a porta e não deixar somente encostada, pois o meu amado filho Pet sabia muito bem fazer força em suas patinhas para abrir a porta e assim pular em cima de mim, me dando um leve infarto de susto. Aquela noite eu consegui dormir relativamente cedo, mas com um sono muito leve, o que já me era rotineiro. Em uma determinada hora, ouvi a porta do quarto abrindo devagar. Abri os olhos e visualizei a porta continuar a abrir. O tempo que fiquei paralisada foi o tempo suficiente para ela abrir por completo antes de eu pular da cama e acender a luz. Ao fazer isso, olhei para o meu cachorro, que me olhava assustado, e em seguida olhava para a porta. Ficou nós dois nisso, paralisados e olhando de um lado, olhando um para o outro e em seguida para a porta e tipo, Aquela porta nem em sonhos poderia abrir somente com os empurrões do Sirius. Ela estava bem fechada, lembra? E não existia a possibilidade dele conseguir alcançar o trinco, e assim abrir sem querer, pois ele é um cachorro de pequeno porte. Peguei o celular para verificar as horas, pois o susto foi grande a ponto de eu saber que não dormiria mais aquela noite. E engoli seco ao ver o horário. Era 3h33 da manhã. Depois daquela noite, passei a dormir com a porta do quarto trancada na chave. Alucinação? Ainda com medo e receio devido aos acontecimentos anteriores, continuei dormindo com a luz do banheiro acesa. Me dava ao luxo de voltar a dormir no escuro completo só quando tinha alguma amiga ou alguma ficante dormindo ao meu lado, pois tinha a sensação, mesmo que falsa, de que eu estaria protegida. Era meio da semana, tinha ido deitar extremamente tarde devido a tarefas do trabalho que se acumulou e eu precisei resolver. Eu sentia que poderia dormir por longas horas ininterruptas e caí num sono até então confortável, como há muitos dias não acontecia. Até que o sonho, ou melhor, pesadelo, se deu início. Nele, eu seguia dormindo e de olhos fechados. Essa é a parte alucinação. Bom, nele eu seguia dormindo e de olhos fechados, no pesadelo, sentia alguém ao meu lado. Eu não conseguia vê-lo, por manter meus olhos totalmente fechados por medo de abrir, Mas a energia daquela coisa dava agonia, era aterrorizante. Eu sentia vontade de chorar e de implorar para aquilo ir embora. Até que acordei. Foi um despertar rápido, como se algo me teletransportasse do sonho para a vida real. E ao abrir os olhos, pude vê-lo, tão real quanto a dor que se alastrou por todo o meu corpo com o susto. Ele estava deitado ao meu lado e me olhando fixamente com um sorriso macabro. Ele não era como aqueles seres mais escuros do que o próprio escuro, sabe? Eu podia vê-lo nitidamente, seus olhos assustadores, seu rosto desfigurado e seu sorriso macabro. Dava para ver, não era só uma sombra, não. Foi questão assim de milissegundos antes de eu sentar rápido na cama e ele desaparecer.
Essa noite eu realmente achei que o meu coração ia parar a qualquer momento, pois ele estava assim, louco, alucinado no meu peito. A hora passava um pouco das 4 da manhã. Foi alucinação ou foi real? Nesse momento, não sei qual das duas opções seria melhor. Desde esse dia, passei a dormir com a luz do quarto e até mesmo do banheiro acesas. Por mais que o clarão fosse extremamente incômodo, o medo era maior. Oração. Nunca fui muito religiosa, nunca segui uma religião ou fé, mas sempre respeitei e me adaptei a qualquer ambiente para o conforto de terceiros. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, blessed be para quem é de magia e amor para quem é do bem. Eu acho lindo quem tem fé e acho que isso é o que mantém muitos em pé, que os faz levantar todos os dias e seguir os seus caminhos com a certeza de que algo os espera. Por crescer em um lar caótico, eu aprendi a orar, rezar, mesmo que não me identificasse totalmente com os propósitos ou mensagens passadas. Por ver a religião ser manchada por pessoas ruins que se escondem atrás dela para justificar os seus atos imundos. Raramente eu orava. O fazia em ocasiões específicas por puro respeito às pessoas que me cercavam. Raramente eu orava. Até esse dia. Era início da manhã, passava um pouco das 5:30 da manhã. Engana-se quem acha que os monstros só se escondem na escuridão da noite, tá? Eles estão aqui, em todos os dias e horários. Estava tentando voltar a dormir por alguns minutos antes... estava tentando voltar a dormir, pois alguns minutos antes havia acordado com os latidos dos Sirius. Ele sempre foi um cachorro quieto, no quesito barulho. Ele era agitado, óbvio, mas nunca foi de latir só por latir. Mas nos últimos meses, na madrugada, eu despertava com os latidos dele, como se ele tentasse afastar algo. Quando senti que estava quase agarrando no sono ali, tudo começou. Meu corpo pesou, como se toda a força que eu tinha sobre ele se esvaísse, e ele ficou lá, como um corpo sem vida. Apesar disso, pude ainda de olhos fechados sentir algo em cima de mim, ou acima de mim, próximo ao teto do quarto. Parecia que ele puxava minha alma, eu podia senti-la saindo e tentando se soltar dele. Sentia na pele a sensação de saculejo, como se eu fosse de um lado para o outro, entende? É difícil explicar a sensação. Não é como se fosse normal sentir a sua alma ser puxada e sofrer agressão de algo no campo não físico e ainda assim sentir a sensação no físico. É confuso, né? É confuso, mas eu acho que eu sei o que você está falando. Eu tentava voltar para o meu corpo, tentava forçar a abrir os olhos, tentava falar, mas não conseguia reagir. Então tentei recorrer à oração. Diziam que ela era poderosa e poderíamos mover o mundo somente com a força dela. Eu tentei, mas ao dar início à oração em meus pensamentos, algo me parava. Então eu tentava novamente do início, mas sempre na mesma estrofe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E então eu não conseguia prosseguir. Minha mente deu um branco, a ponto de não lembrar as próximas palavras. Tentei. Olha, a frustração de não conseguir me defender daquilo era tamanha que eu só implorei para qualquer coisa ou ser que pudesse me tirar das garras do mal. Foi quando consegui despertar. Eu sentia o meu corpo dolorido a ponto de não conseguir levantar da cama. Aquele início de dia eu chorei. Chorei de frustração, chorei de medo, chorei de ódio, porque eu não merecia aquilo. Eu me questionava por que coisas ruins aconteciam com pessoas boas. Não dizia o ditado que colhíamos aquilo que plantávamos? Eu tentava ser boa, ser gentil. Eu não desejava o mal, nem aqueles que me maltratavam. Eu estendia a mão para aqueles que precisavam sem nem cogitar pedir algo em troca. Então por quê? Enquanto me arrumava para seguir com o meu dia, eu refletia. Enquanto isso, eu tentava concluir a oração, porque não podia acreditar que eu pudesse ter esquecido de algo como aquilo. É o tipo de coisa que aprendemos e que não esquecemos nunca mais.
E por mais que eu não orasse, ainda assim ouvia pessoas ao meu redor o fazendo. Então como eu poderia esquecer? Tentava durante todo o dia lembrar, mas não consegui. Cheguei ao ponto de pesquisar no Google e então somente assim eu recitei toda a oração. Só assim eu lembrei. Queria dizer que essa foi a última vez, mas não foi. Alguns dias depois desse episódio, teve um outro. Já passava das 6 horas da manhã. Eu tinha levantado alguns minutos antes para abrir a porta da cozinha e o Sirius fazer ali as suas necessidades. Quando ele finalizou, eu entrei novamente no quarto, decidida a tentar dormir por mais alguns minutinhos. E cochilei. E tudo se repetiu. Dessa vez, além do corpo pesado, podia sentir as minhas mãos tremerem. Não um tremular normal, mas uma tremedeira rápida e agitada. Senti aquilo puxando novamente a minha alma, com as garras fincadas em minha perna. Em minhas pernas, eu acho. Aquilo me puxava para o chão. E em seguida eu o sentia tentando me levar para fora do meu quarto. Pegou teu corpo astral, será? Tive pavor, porque se ele conseguisse me tirar dali, para onde ia me levar? Para o lugar intitulado como inferno? Para o purgatório? Para algum mundo invertido? Já estava cansada daquilo e implorei para alguém ou algum ser celestial e bom me tirar das garras dele. Foi quando novamente acordei. Senti uma dor horrível nas pernas e novamente chorei. Passaram-se alguns minutos, talvez até horas. Eu precisava levantar para ir no banheiro. Já estava atrasada. Mas eu estava tão cansada, era uma exaustão que nunca senti antes. Respirava fundo e continuava deitada com os olhos fechados, abraçada de bruços ali com o travesseiro. Foi quando novamente senti algo, mas daquela vez, não foi algo ruim. Senti algo agarrando de forma gentil a minha perna, próxima à panturrilha, que era onde a dor continuava intensa. A sensação da palma quente, mesmo sob o lençol, o qual me embrulhava, era confortante, ou reconfortante. A dor passou e a exaustão parecia ter ido embora. E não senti medo ou agonia. Eu só pude agradecer naquele momento. Levantei, me arrumei e segui o meu dia. Depois disso, o monstro, digamos assim, nunca mais tocou minha alma. Meus sonos pareciam melhores, apesar de ainda conturbados. Vocês que estão ouvindo esse relato nesse momento podem estar até achando que fosse uma paralisia do sono ou algo similar. Mas não. Todas as vezes que eu tive, eu soube que era de fato uma paralisia. Algo científico que consigo explicar e distinguir da realidade. Queria muito que fosse. Ao menos tinha algo lógico e poderia achar que minha mente só era muito fértil por criar tudo isso. Mas infelizmente esse não era o caso. Problemas elétricos? Apesar dos sonhos terem diminuído e dos outros episódios anteriores ali relatados não terem mais se repetido, ainda não estava livre. Ainda dormia com as luzes acesas. Até que começou a semana do meu inferno particular. Digo isso não pelo medo, ou pela agonia, ou algo similar, mas sim pelo estresse e irritação que tudo isso ocasionou. Se eu tinha medo antes do ser que me atormentava, agora tinha ódio. Todos os dias, por mais de uma semana, coisas aconteceram. Sempre nos mesmos horários, entre 5 e 5:20 da manhã. Acordava com a campainha da casa sendo tocada. Uma única vez, só um segundo. Na primeira vez achei que fosse uma espécie de sonho, onde acordamos achando que ouvimos alguma coisa, mas foi só coisa da nossa cabeça, sabe? Mas o Sirius estava agitado. Ele sempre ficava assim quando a campainha era tocada. Ficava ansioso para descobrir quem estava do outro lado do portão e assim poder brincar. Foi assim que eu descobri que não era só coisa da minha cabeça. Ela de fato tinha tocado. E 5 ou 7 minutos depois da campainha, a luz faltava. Algo que passava somente ali uns 3 segundos e então voltava. Passou um dia, voltou a se repetir, 2 dias novamente. Procurei razões lógicas para aquilo, pensei ser uma brincadeira sem graça de alguém.
Pensando nisso, pedi as gravações da câmera de segurança da vizinha, que por sorte pegava no meu portão. Mas não apareceu ninguém nos horários que foi tocada a campainha, né? E nem mesmo no horário que a luz faltou. Falta essa que foi exclusivamente só na minha casa, tá? Foi exclusivamente na minha casa. Chamei um eletricista, pensei ser alguma instabilidade devido à fiação elétrica ser antiga. Ele checou tudo, todas as fiações e as testou de todas as formas, enfim, estava tudo perfeito. Então me toquei. Aquele monstro estava fazendo isso. Me irritei profundamente e isso continuou por mais alguns dias. Até que a raiva extrapolou e gritei, pedindo para aquilo ir embora, que não era e nunca foi bem-vindo no meu lar. Ao terminar de dizer isso, me abaixei para tirar o carregador do meu celular da extensão no chão, já que a tomada do quarto ficava longe da minha cama, sendo necessária a extensão até próximo à mesinha de canto que eu deixava as coisas na hora de me deitar, e ao abaixar, senti a palma de uma mão fria nas minhas costas, que aplicou um peso tão forte que se eu não tivesse bem apoiado, eu teria caído. Fiquei muda por alguns segundos, sem reação. E então novamente a irritação veio e me exaltei novamente e gritei novamente ali, né? Falei novamente em voz alta para aquilo ir embora. Eu já tinha falado e não iria mais repetir. Ele deveria ir embora, pois não era bem-vindo. E então aquele peso passou. Consegui dormir bem pelos próximos dias. Mas esse relato ainda não tem um fim, porque sinto que não acabou. Não ainda. Então ela deve estar morando numa casa assombrada, né? Porque a casa é barato, né? Uma boa casa, não sei o que lá, barato. E pelo que ela conta, essas coisas começaram a acontecer a partir do momento que ela foi morar na casa, não é? O título do relato é: O Mal Vive em Minha Casa ou em Mim? Acredito que como essas coisas começaram a acontecer a partir dali, é alguma coisa relacionada à casa. E aí viu em você ali, agora tá perturbando, sei lá por quê, né? Mas o que você relatou aqui parece que você tem saídas do corpo, ou alguma coisa te ataca aí no astral também, muito, né? Tem alguma coisa aí, então é interessante que ela fala que não acredita, essas coisas, né? Mas fazer alguma coisa a respeito aí, né? Uma limpezinha espiritual na casa, chamar alguém de confiança, alguém que tem um trabalho sério, pra ver o que pode ter aí, né? Porque é isso. Vai perturba, que não... tudo bem, eu não tenho medo, mas meio perturba o sono, a gente precisa descansar. Começa a dar raiva, fala, dá licença, preciso dormir, meu querido, né? Então, de um jeito ou de outro, atrapalha. Ou suga a nossa energia, né? Você vai dormir, mas acorda que aquele negócio ficou sugando. Enfim, tem que fazer alguma coisa, porque senão vai ser difícil, às vezes, ficar em paz se a coisa tá na casa. E que se estiver com ela também, mas é que como ela contou que a partir do momento, né, que foi pra essa casa, as coisas começaram a acontecer, então acredito que é algo da casa. E você, o que você acha? Já passou por alguma experiência parecida? Conta pra gente, se for comentar, que seja com respeito. E já morou numa casa assombrada? Ou já passou por um período de perturbação como essa? Conta aí pra gente. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.